Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o bolo montado na forma. Porque aquele outro eu ensinei para vocês, para quem não sabe fazer, eu ensinei montando na travessa, né? Então esse bolo aqui eu já fiz as massas, não vou ensinar a massa hoje, porque já tem no bolo de travessa essa massa que eu expliquei em detalhes lá, bem explicadinho para vocês fazerem essa massa, né? Aqui eu vou fazer o recheio de coco com abacaxi, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho para fazer o recheio de coco. Como eu vou fazer o recheio para dois bolos, são dois bolos pequenos, dois bolos que vai dar em torno de 2,5 kg mais ou menos cada um, né? Eu vou fazer de uma camada só, porque aí depois eu ensino a fazer de vários recheios, porque aí tem que fazer recheio bem estruturadozinho para o bolo depois não ficar torto, não ficar caindo para um lado e para o outro, tá bom? Então eu vou usar aqui, 3 pacotinhos de coco ralado. Aqui tem 2 caixas de leite condensado, 2 de creme de leite. E aqui eu tenho um abacaxi que eu fiz em casa. Como eu falei da outra vez, pessoal, o abacaxi eu faço em casa. Eu não gosto de comprar o abacaxi em lata, porque eu acho muito sem sabor. Então eu só cozinho o abacaxi, eu só cozinho na água e no açúcar. Deixo ele cozinhar até ficar bem amarelinho, que a água, a espuminha vai ficando bem amarelinho, tá? E depois que ele cozinha mais ou menos uns 20, depois que começa a ferver, eu deixo cozinhando direto uns 20 minutos mais ou menos, né? Pra ficar assim, com açúcar. E o açúcar também não tem uma quantidade, você experimenta, vai colocando açúcar na água e experimentando, pra ver se vai ficar docinho, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou colocar tudo na panela, pessoal. O leite condensado, 2 caixinhas de leite condensado. Eu vou colocar aqui tudo, porque aí eu não vou ficar o tempo todo só mostrando, mexendo o doce. Então, eu vou colocar tudo na panela, né? Aqui as 2 caixinhas de creme de leite. E o coco. E o coco ralado. Aqui, pessoal, eu vou levar o fogo até ele dar consistência, né? Você vai mexendo sempre até ele dar uma consistência, ficar bem cremoso. Eu vou ficar mexendo, depois quando chegar no ponto, aí eu mostro pra vocês como que ele ficou a textura do doce de coco. Bom, pessoal, aqui eu fiz o doce, ó. Quando você faz assim, ó, ele aparece um pouquinho, desgruda um pouco do fundo da panela, tá vendo, ó? Esse é o ponto. Tá vendo? Ele tá bem cremoso, ó. Bem cremoso. São 2 de leite condensado, 2 de creme de leite, 3 pacotinhos de coco ralado, tá bom? Ele fica nesse ponto, bem cremoso. Você vai mexendo, aí quando você puxar no fundo da panela, assim que aparecer, o fundo da panela estiver soltando, que aqui na bancada ele não vai soltar, mas no fogo ele fica soltando, ele já tá prontinho, tá vendo? Ficou um doce de coco bem cremoso, ó. Agora eu vou deixar esfriar, pessoal. Vou colocar um papel filme aqui por cima, para ele não criar aquela nata, aquela camada ficar ressecado. Vou colocar um papel filme aqui por cima, eu vou deixar esfriar e depois eu já vou rechear os bolos, tá bom? Esse recheio dá para 2 bolos, que era um bolo só, pessoal. Aí eu resolvi fazer 2 bolos pequenos. Então, esse aqui vai dar para 2 bolos, tá bom? Essa receita que eu tô passando. Bom, pessoal, eu faço assim meus bolos, ó. Eu pego esse saquinho de congelamento mesmo, que vem aqueles rolinhos de saquinho, eu abro ele no meio e forro a forma onde eu vou rechear o bolo. Aí eu deixo uma forrada assim, tá? O bolo, pessoal, eu fiz ele, como eu dividi em 2, eu não fiz um bolo muito alto, eu fiz um bolo mais baixo, só para uma camada de recheio mesmo. Eu costumo sempre fazer 2, mas hoje eu vou fazer com uma camada só, para mostrar mais para pessoal que não tem muita prática mesmo em fazer bolo.
Então, eu pego uma faca, você vai cortando. Aí você tenta cortar o bolo retinho, tá? Com a faca de serra, se tiver, sempre que tem uma serrinha assim, ele fica melhor para cortar bolo do que uma faca lisa, tá bom? Então, o que eu faço agora, ó? Primeira parte do bolo, eu coloco a de baixo, dentro da forma, a primeira, tá? Ajeito o saquinho, pra ficar certinho, ó. Aí, coloca aqui. Depois eu coloco esse daqui, pessoal, é uns potinhos de ketchup mesmo. Vou colocar ketchup, mostarda, essas coisas assim. Aqui eu coloquei, como eu cozinhei o abacaxi, a calda do abacaxi que sobrou, eu vou molhar o bolo, tá? Porque ele aí fica bem saboroso, porque eu cozinhei com pouca água. Então, a calda do abacaxi tá bem acentuado o sabor, vai ficar mais saboroso ainda, mais com sabor de abacaxi. Aí você molha a sua massa, pessoal, conforme você gosta. Tem gente que gosta de massa só um pouco umedecida, tem gente que gosta da massa bem molhadinha. Então, assim, você tem que fazer do seu gosto, do jeito que você gosta, tá? A calda você tem que tomar cuidado, porque a calda, a calda assim de abacaxi, ela fica o bolo bem molhadinho mesmo. Você tem que ter cuidado para não ficar não colocar muita calda. Vou colocar só mais um pouquinho no cantinho. Porque a calda de abacaxi, ela molha muito mais do que essas calda mais líquida, ela umedece muito rápido o bolo, tá? Então aqui, ó, deixei molhadinha, tá vendo? Aí, agora aqui eu vou colocar o recheio e a camada de abacaxi. Pessoal, eu vou fazer de um jeito diferente aqui, por quê? Por experiência própria, sempre coloca, todo mundo sempre coloca o creme primeiro, para depois colocar o abacaxi por cima. Eu vou colocar o abacaxi primeiro, para depois colocar o creme. Por quê? O abacaxi, ele vai soltar uma aguinha, uma calda ainda do abacaxi, né? Então, para não ter o problema de depois, quando virar o bolo, ele tá escorrendo ou escorrer alguma calda, eu vou colocar aqui o abacaxi primeiro, tá bom? Ou se não, você também pode fazer uma contenção. Eu vou ver aqui é que meu creme ainda de coco, como ele é coco, eu coloquei um coco médio, eu não sei se passa no saquinho de confeitar. Senão, você pode fazer o quê? Se seu recheio tiver frio, tiver mais cremoso, você coloca no saquinho de confeitar, coloca uma camada e depois faz uma contenção com o saquinho de confeitar, uma barreira para colocar o abacaxi e, como que fala? E ele depois não ficar escorrendo, tá bom? Eu vou colocar esse desse jeito e depois eu mostro colocando no outro uma contençãozinha para vocês verem das duas maneiras como que vai ficar, tá? Então, você pode fazer assim, tá? Colocar o abacaxi primeiro, vai colocando, pessoal, coloca espalha com a mão, porque hoje eu tô de luva, mas como eu faço pra minha família, eu não trabalho de luva, pessoal. Como eu machuquei a minha mão, então eu coloquei uma luvinha, por causa da higiene, mas quando eu fazia pra fora, sim, né? Quando eu tinha clientela, fazia pra fora, pra vender, eu colocava luva. Mas pra fazer pra minha família, é só estar com a mão bem higienizada e não tem problema. Porque é muito melhor você espalhar com a mão do que ficar pegando uma colher e ficar espalhando, sabe? Dá mais trabalho você espalhar com uma colher. Então, eu gosto de espalhar assim, porque aí você coloca todos os cantinhos, vai em todos os cantinhos, não vai aquele monte num canto, um monte em outro, então dá pra espalhar bem assim, tá bom? Ó, vou colocar uma quantidade nesse daqui, abacaxi, já tá bom. Você tem que preencher toda a massa aqui, pra depois não ficar faltando abacaxi em algum canto, tá? Tem que deixar o abacaxi bem espalhadinho e bastante assim, ó. Porque você vai comer, tem que sentir bem o abacaxi, certo? Agora eu vou colocar o creme pra vocês verem. Ó, eu vou colocando assim pra depois não ficar espalhando e puxando abacaxi de um canto para o outro. Aqui o creme de coco.
Ele ainda tá um pouco morno, pessoal. Não gelou bem, não, tá? Vou colocar mais um pouco. Vou espalhar, ver se precisa de mais um pouco. Eu vou pegar um garfo, pessoal, e você vai levando, ó, pra todos os cantinhos que faltam, ó. Esse creme de coco é muito bom, pessoal. Aí espalha assim, porque o abacaxi, a calda dele vai ficar toda na massa. Então, depois, quando você virar, o que acontece? Não vai ficar escorrendo abacaxi. Porque se eu colocasse aqui por cima do creme, só colocar sem a contençãozinha, o que ia acontecer? Na hora que você vira, na hora de você decorar o bolo, vai ficar escorrendo aquela calda de abacaxi. Então, quando você for usar morango, o pêssego, porque mesmo o pêssego em calda vai... como que fala? Ele vai ficar um pouco soltando uma caldinha. O morango também solta muita calda. Então, é só você fazer uma contenção. Agora, como tipo assim, ó, aqui tá o creme. Aí você vem com o saquinho de confeitar e vai bem pelo cantinho, encostando bem nas paredinhas, trazendo o creme, soltando ele tudo. Aí fica dentro, aí você coloca por cima. Já colocou um pouco de creme, depois você faz a contenção, aí coloca o abacaxi todo no meio, certo? Depois eu vou fazer o outro, vou mostrar pra vocês como que faz essa contenção. Vou pôr mais um pouquinho de recheio aqui. Eu gosto de bastante recheio, pessoal. Como tô fazendo pra casa, então põe um capricho no recheio mesmo pra eles, que eles gostam, certo? Ó. Agora eu venho e coloco a outra metade virando essa parte para baixo, ó. Porque aqui fica melhor pra você molhar nesse lado aqui. Do outro lado a calda não vai penetrar, a não ser que você tire a casquinha do bolo. Então aqui você vem de novo, tenha cuidado para não colocar essas caldas que são líquidas, assim, igual a calda do abacaxi, porque elas molham muito o bolo, tá? Então, às vezes você aperta demais, o bolo fica muito molhado. Na hora de decorar também, pode escorrer alguma calda, justamente porque molhou o bolo demais, tá bom? E além da massa ficar muito mole. Então, tem que ter esse cuidado para não molhar demais. Bom, pessoal, aqui, ó, tá bem molhadinho, tá bom? Dá pra ver que tá bem molhadinho. Aqui, ó, é só virar o plástico aqui em cima, fechar, levar pra geladeira. Bolo, pessoal, sempre de um dia pro outro. É muito melhor o recheio, tudo pega consistência, a calda também penetra bem na massa. Pra você decorar sempre de um dia pro outro. Nunca faça o bolo e decore no mesmo dia. Porque dá pra decorar? Dá, mas não fica a mesma coisa, a textura do bolo. Às vezes você vai mexer muito no bolo, dependendo da decoração. O bolo vai para um lado, pro outro. Então é melhor você deixar de um dia pro outro. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer o outro bolo, agora o redondo. Então, eu vou colocar o plástico também aqui, ó, um saquinho, tá vendo? Eu abri no meio, aí abre tudo, aí você põe o saquinho, deixa bem coisado no fundo. Agora, eu vou partir o bolo redondo. Vou fazer uma camada só, tá? Porque eu fiz um bolo mais baixo hoje. Eu quis fazer um bolo de uma camada só pra as pessoas mesmo, só pra ajudar as pessoas que não conseguem fazer bolo, não conseguem rechear, não conseguem fazer uma decoração num bolinho, né? Então, é pra ajudar as pessoas que têm vontade de fazer um bolinho pro filho, pra mãe, pro irmão.
e não tem muito jeito para fazer. Ó, cortei, você tenta cortar ele mais retinho possível, às vezes sai tortinho, tá? Começo sempre que a gente vai fazer sai tortinho. Você coloca, segura o plástico para o plástico não descer o saquinho. Ó, sempre faço assim. Agora vem molhar com cuidado para não molhar demais, porque como eu falei, essa calda ela como é muito líquida, às vezes você pega a mão e molha demais a massa, tá? Então molhar de ir molhando, vendo se a massa ficou bem molhadinha para não colocar calda demais. Ó, já molhou. Aqui você acerta direitinho para ela não ficar repuxando aqui o coisa. Aqui, pessoal, como eu falei, ó, aqui você pode colocar num saquinho de confeitar. Aqui eu vou colocando assim, você pode ir colocando, né? Para depois fazer a contenção, eu vou colocar, vou arrumar para você ver como que você faz depois, para não deixar o bolo escorrer. Coloquei com um saquinho de confeitar aqui, ó. Aqui eu vou arrumar, vou dar uma ajeitadinha com uma colher. Ou com o garfo mesmo, já que eu peguei o garfo. Ó, pra espalhar, pra o recheio ficar tudo certinho. Uma quantidade generosa de recheio. Você espalha bem. Tô colocando mais um pouquinho de recheio, pessoal, que eu achei que ficou pouco recheio. Então, vou colocando um pouquinho mais de recheio. Recheio de coco que fez. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais no saquinho pra fazer a contenção, pessoal. Pessoal, agora, ó, com o saquinho, pra você colocar e não ficar saindo a calda da fruta depois, pode ser pra morango e coisa. Aí você vai encostando bem na forma assim, ó. Você coloca o recheio, indo encostando bem na forma, encosta bem mesmo, até dar toda a volta, ó. Aí dá toda a volta aqui de recheio. Deixa ele bem mais altinho, tá vendo? Vou pôr mais um pouquinho, porque aqui tem bastante recheio, então vou pôr, ó, você dá toda a volta, deixa essa contençãozinha, como se fizesse uma paredinha, tá vendo? Aqui, ó, fica uma paredinha, para colocar a fruta. Isso daqui você pode fazer com morango também, quando for fazer um creme, vai colocar o morango, falar, o morango vai soltar água. Você sempre faz, quando você for fazer, sempre faz essa paredinha antes de colocar a fruta em calda ou o morango sem calda mesmo, tá bom? Aqui eu vou colocar, ó, o abacaxi mais no meio. Tá vendo? Aí você coloca bastante abacaxi aqui, porque aí a caldinha do abacaxi, aí você pode colocar sem medo que a calda do abacaxi vai ficar no meio. Se ele soltar alguma caldinha, porque solta, viu, pessoal? Ele solta, por mais que eu deixei, ó, eu deixei escorrer, ficou bastante tempo aqui escorrendo, mas mesmo assim, eu tinha deixado na peneira, mesmo assim, ele tá com um pouquinho de calda, um pouquinho que eu coloquei aqui nessa vasilha aqui, já no fundo da vasilha já tem um pouquinho de calda. Então, ele não vai soltar muita, porque já faz muito tempo que ele tava na peneirinha escorrendo, mas um pouquinho sempre escorre, tá bom? Então, pra não ter esse problema no bolo, você faz assim, coloca no meio. Aí depois você coloca bastante abacaxi, ó. Colocando bastante mesmo, bolo de abacaxi tem que ser assim, pessoal, com bastante abacaxi, que é para quando a pessoa vai comer um pedaço, sentir os pedacinhos de abacaxi bem gostoso, tá bom? Agora é só colocar a outra parte em cima, a parte do bolo agora, vou colocar em cima, molhar e fazer igual eu fiz o outro, colocar na geladeira, tá? E deixa na geladeira. Vou colocar tudo isso aqui, que só tem um pouquinho mesmo. Vou colocar tudo aqui pra ficar bem saboroso mesmo.
Pronto. Aí aqui você sempre vira essa parte pra baixo, ó. Vira pra baixo porque ela fica... se você não tirar a casquinha do bolo, a calda não penetra se você colocar do outro lado, virado do outro lado, tá bom? Aqui você molha. Você vai molhando com cuidado para não ficar muito encharcado, para ficar escorrendo, que a calda de abacaxi escorre depois. Se você colocar demais, ela vai ficar escorrendo da massa, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, eu terminei de molhar o bolo, ó, tá bem úmido, se você prestar atenção, ó, tá bem úmidozinho. Aqui você tampa também, ó, todos os dois bolos, deixar tampadinho. Aqui, como não deu pra puxar aqui, eu ponho outro plastiquinho por cima. Aí, os dois estão aqui, os dois vão pra geladeira agora. E só amanhã que eu vou decorar, pessoal, tá? Aí, amanhã, já depois, na hora de decorar, eu mostro pra vocês. Uma decoração simples, tá? Porque não é pra festa, não é pra vender, nada. Eu tô ensinando mais pra quem não tem muita experiência, fazer em casa, pra sua família, tá bom? Bom, pessoal, o bolo deixei de um dia pro outro na geladeira, tá? Já virei aqui nessa bandeja, porque como é um bolo que é a minha filha que pediu, então eu virei nessa bandeja pra ficar mais fácil pra ela levar. E vou fazer um chantininho pra colocar de cobertura no bolo. O meu chantininho, ele vai 6 colheres de leite em pó e 3 colheres, não, 4 de glaçúcar, aquele açúcar bem fininho, tá? Bom, pessoal, aqui tem as 6 de leite em pó, tá? E aqui de glaçúcar, tá bom? Então, vou colocar na batedeira os dois já junto e vou colocar 300 ml de chantilly, tá? Eu uso o Chantimix, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, para bater o chantininho, eu deixo dentro da geladeira a cuba da batedeira e coloco no freezer o batedor, tá bom? Para ficar bem gelado. Tem que estar bem gelado mesmo, pessoal. Não pode estar um pouquinho gelado. Deixa gelar tudo. A cuba da batedeira, o batedor e o Chantimix bem gelado. E também outra coisa, pessoal, começa a bater no volume aqui, é o 1 e o 2, tá? Começa a bater no volume baixo, tá bom? Na velocidade baixa, tá bom? A velocidade tem que ser baixa. Depois que a batedeira começar a ficar pesada, o chantininho ir ficando mais grosso, você vê que tá pesado um pouquinho, aí você aumenta a velocidade. Bom, pessoal, o ponto do chantininho eu deixo assim, ó. Quando ele tá batendo, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E ele começa a ficar todo no ganchinho, no área da batedeira. Ó, que a gente para, tá vendo, ó? Ficou praticamente, ó. Desse ponto aqui que eu deixo, tá bom? Foi. Foi. Bom, pessoal, eu vou fazer uma decoraçãozinha simples, só pra vocês verem. Uma coisa mais fácil, né? Pra quem não entende um pouco disso. Então, tô usando um bico folha. Ele é o grande, tá bom? Um bico folha pra fazer a lateral. Aí, o que eu vou fazendo aqui, pessoal? Eu vou fazendo assim, ó. Juliana. Deixa eu colocar mais pro lado. Então, eu vou só de baixo pra cima, pessoal, vou levando o bico folha, só apertando, pessoal. Não tem, assim, uma técnica, assim, não. Nossa, não dá pra fazer assim. Então, pessoal, deixa uma paradinha, porque o meu neto tá chorando. Ó, é só de baixo pra cima, ó. Até o final, vou dar todo o bolo assim, ó. Esse daqui é bem simples, essa decoraçãozinha aqui, pessoal. O bico folha, só colocar no saquinho, ó, de baixo pra cima.
Assim, o meu jeito mais fácil de eu fazer é de baixo pra cima, tá? Baixo pra cima, de baixo pra cima, ele vai ficando assim o efeito dele, pessoal. Ó. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Você só vai apertando, ó. Quando você põe embaixo, você aperta, ó. Você põe, ó, encosta e aperta, ó. Encosta e aperta. Encosta e aperta. Tá vendo? Aí dá pra fazer uma lateral bem bonitinha. Encosta e aperta. Encosta e aperta. Tá vendo? Encosta e aperta, de baixo pra cima. Encosta e aperta, ó, de baixo pra cima. Você encosta e aperta. Encosta e aperta. Nossa, que... Ó, pessoal, agora eu vou usar esse bico aqui, é um bico pitanga, tá? Pra fazer umas rosetas, tá? Vou colocar no saquinho de confeitar, pra fazer umas rosetas em cima, né? Juliana. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer umas rosetas, tá? Quem não tem muita experiência, pessoal, não precisa ficar preocupado com a perfeição. Se você, a perfeição de um bolo é só quando você treina muito, tá bom? Então eu faço assim, ó. Ó, vou fazendo, só pra dar um acabamentozinho, fazer em cima de todo o bolo. É como eu tô falando, não é bolo de encomenda aqui não, tá? Eu tô fazendo pra minha filha, mas eu quis fazer bonitinho assim, pra não ficar um bolo todo pelado, né? Então, é só ir fazendo assim, pessoal, ó. Essas rosetas ficam bonitas com esse bico, com aquele 1M. Ó, você vai fazendo todo o bolo, você vai fazendo isso. Bom, pessoal, aqui eu terminei as rosetas em cima, tá vendo? É só pra dar um acabamentozinho, pra ficar um bolo bonitinho, né? Que ela quer levar para o almoço dela, então levar um bolinho bonitinho. Aqui embaixo eu vou com um bico pitanga também, pequenininho, só dando um acabamentozinho assim, pessoal. Colocando de uma pra outra aqui, ó, na folha. Tá vendo? Só pra dar um acabamento embaixo, pra ele ficar bonitinho. Aí você faz embaixo todinha, toda a volta do bolo. Pronto. Aqui ficou assim. Agora eu vou colocar umas bolinhas aqui em cima, na roseta. Só pra dar um toquezinho mesmo. Não precisa não, tá, pessoal? Eu tô colocando é porque eu tenho aqui em casa, então como eu tenho, eu vou colocar pra ficar mais bonitinho, tá? Mas não tem necessidade de você colocar, não. Tem umas bolinhas douradas, eu queria a pérola, mas meu esposo trouxe errado, eu vou colocar a dourada mesmo, tá bom? Aí é só você colocar assim, ó. Só no meinho delas. Só pra dar um toquezinho mesmo, viu, pessoal? Não tem necessidade. Se você não tiver, deixa só assim que já vai ficar bonitinho. Ou se não, até mesmo com chantilly no bico, você pode colocar no centrinho da flor uma outra cor que combine, tá? Só pra dar um acabamento mesmo. Tá bom? Você vai fazendo em todas assim. Bom, pessoal, essa é a minha receitinha de hoje, meu bolinho de hoje, tá? É só pra mostrar pra vocês como fazer um bolinho em casa pra sua família, pro seu filho. Às vezes a gente tá sem dinheiro, a gente, né, mesmo vai e faz. Aí é só tentar, porque pra fazer, ó, não fiz perfeitinho, tô fazendo como se uma pessoa que não tem habilidade
estivesse fazendo, tá bom? Então aqui essa é a minha receitinha de hoje, né? Esse é o jeito que eu tô ensinando para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenha dado para ajudar alguém, né? Bom, pessoal, aqui eu vou decorar esse outro bolinho. Eu mostrei o outro bolo redondo, né, que eu decorei daquela maneira simples, para as pessoas que querem fazer um bolinho, que não tem experiência, que querem fazer um bolinho em casa para sua família. Esse daqui, pessoal, eu vou deixar aqui para minha família amanhã, né? Vai ser a sobremesa deles amanhã. Então, para não ficar sem decoração, vou fazer uma decoraçãozinha fácil, mas que fica bonitinho para a gente fazer para a família, assim, né? Para quem não tem experiência, uma decoraçãozinha bem facilzinha, bem simplesinha, tá bom? Vou decorar aqui. Bom, pessoal, eu vou usar o mesmo chantilly, porque como sobrou rosa e azul, eu vou fazer com ele mesmo, tá? Então aqui eu fiz os risquinhos para fazer a decoraçãozinha que eu tava querendo. E para não ficar muito torto, eu sempre marco com um palito de churrasco antes, para ficar mais ou menos certinho, sabe? Os riscos, para não ficar tão torto, que eu não tenho a mão muito boa para fazer mão livre, não. Então, eu faço assim, ó. Vou fazendo, faço o risquinho, vou levando. Tá vendo? Vou fazer uma decoraçãozinha fácil, porque quem não tem experiência, não sabe, fica fácil de fazer essa decoração. Ó, aí você faz assim, você marca. Ó, eu venho passando por aqui o risco ao contrário para fazer um xadrezinho aqui em cima do bolo. Você tem que dar uma levantadinha, porque senão você vai arrastando e vai tirando o que já tá por baixo, tá? Então você tem que dar uma levantadinha para não ficar... Ó, pessoal, fazer assim. Esse é um bico pitanga pequenininho, pessoal. Agora eu venho aqui com esse bico é um bico serra, né? Pra fazer aqui do lado. Porque esse daqui fica fácil, pra quem não sabe, se tiver ao comprar um biquinho desse, vai fazer fácil essa decoraçãozinha. Então, o que eu faço? Vou fazendo igual eu fiz com bico folha, eu vou fazendo assim, ó. De baixo pra cima. Trazendo. Encostando bem. Olha. Tá vendo? Aí você vai fazendo assim até terminar todo o chantilly. Ó. De baixo pra cima. Você vai colocando bem encostadinho no outro e vai fazendo assim. Aí você faz toda a volta do bolo. Toda a volta do bolo você vai fazendo, vai encostando, vai puxando. Ali eu tava meio torta, até fiz... Não ficou muito bonitinho não, mas se você for fazendo devagarzinho, pessoal, com paciência. Aqui eu tô um pouquinho... tô fazendo devagar para que vocês prestem atenção, para ver como que dá para fazer. Mas eu tô... indo mais rápido para terminar logo. Daí. Eita, sujei tudo aqui. Acho que tá furadinho esse saco. É uma decoraçãozinha que eu acho bem fácil, pessoal, para fazer. Para quem não tem experiência de fazer, esse daqui, se você fizer, fica um bolo bonitinho. A família vai entender que você não é uma profissional e vai agradecer. Porque vai ficar feliz de ver que você se esforçou para fazer um bolinho para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe, para a família, né? Então, você vai fazendo tudo assim, ó. Só tô usando essas cores porque sobrou do outro que a minha filha levou. Aí, para não jogar fora esse chantininho, eu misturei com um pouquinho a mais de chantilly que eu bati. E tô usando, que assim você não desperdiça.
como vai ser aqui para casa mesmo, então aproveitar ele e já fazer. Bom, pessoal, o acabamentozinho aqui, eu vou fazer essa rosetinha só para tampar, para não ficar um acabamento feio. Ó, fazendo uma rosetinha, só para dar um acabamentozinho aqui. Aí você faz em toda a volta. Depois eu vou colocar uma cerejinha para finalizar, pessoal. Bom, com o restinho do chantilly, com o mesmo bico da roseta, que é um M, pessoal, eu vou só apertando e soltando aqui embaixo para finalizar o acabamentozinho, tá? Ó, não vai fazer ninguém passar vergonha fazendo um bolinho desse pra família, comemorar um aniversário, alguma data em casa, tá? Ó, é só você apertar e soltar com esse bico. Apertou, soltou, apertou, soltou, ó. Puxou, tá vendo? Aí fica o acabamentozinho embaixo, tá? Né? Eu espero que vocês gostem, viu? Bom, pessoal, tinha essa cerejinha aqui, não tem necessidade, porque ele já tinha ficado bonitinho. Mas como eu tô com essa cereja aqui, pra usar ela, eu coloquei, tá bom? Como eu falei, esse bolo aqui é pra casa, é pra sobremesa de amanhã do almoço de domingo, tá bom? Então, eu coloquei essa cerejinha. Essa é a minha diquinha da semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as pessoas que não têm experiência consigam fazer. Qualquer dúvida, vocês comentem lá que eu respondo aos comentários. Eu peço que vocês se inscrevam, ative o sininho do canal para ter as notificações, compartilhem, tá? E curtam, porque assim vocês ajudam o meu canal a crescer, tá bom?